aquilo ali o jogo todo. O torcedor protestando muito, desde o momento do gol do Barcelona, que inclusive em alguns momentos da partida, quando o Barcelona tocava na bola, era ovacionado pela torcida do Bahia também como uma forma de protesto. Para mim, os problemas do Bahia estão muito claros e eu não venho falando hoje por causa desse resultado, nem segunda porque perdeu para o Atlético. Eu estou falando desde dezembro, quando o time foi rebaixado, quando o Belintani assumiu a responsabilidade, que o discurso dele é excelente, ele tem uma oratória fenomenal. O problema é que na prática ele não faz nada. O Bahia começou 2022 errando mais do que terminou 2021, com a mesma inércia no departamento de futebol. Gente, é preciso saber quem está montando esse elenco do Bahia, porque é extremamente deficiente. É o próprio presidente que está indo para o mercado, é Guto Ferreira que está auxiliando, como ele já disse, Vitor Ferraz, colegiado, porque o João Paulo Sanches não veio para fazer isso. Ontem ele deu uma entrevista, inclusive era melhor não ter falado. Já já a gente vai acompanhar o que ele disse. Ontem era o dia do presidente ir e dar as caras. O torcedor do Bahia não aguenta mais não. Início de temporada, eu preciso de tempo, é muita desculpa. E um time ridículo, prestem atenção, que o Bahia passou vergonha com o Vitória, que está na Série C, com o Atlético, que está na Série D, perdeu para o Barcelona ontem, que nem Série tem. É ridículo esse time, é triste você ver como o Guto Ferreira coloca o time dele em campo. O Bahia não tem um meio de campo, ninguém marca e ninguém avança nesse meio de campo do Bahia. O Barcelona, a proposta estava muito clara, veio para se defender, o time estava todo atrás durante todo o primeiro tempo. O Bahia tem tantas deficiências que não consegue quebrar as linhas do Barcelona. E aí, o que aconteceu? A proposta do Barcelona deu certo, jogar por uma bola, um contra-ataque, foi lá e fez, segurou o resultado no segundo tempo. No final do primeiro tempo ainda podia ter ampliado, no segundo tempo podia ter feito mais 2 com tranquilidade, porque o Bahia é inerte em campo. Aí Guto faz aquelas mudanças, 6 por meia dúzia, que a gente já sabe que vai acontecer. Vai jogo, vem jogo, ele vai continuar com esses testes, com esse revezamento, que o time precisa ter uma sequência, precisa pegar ritmo. Cada jogo uma escalação diferente, os jogadores perdidos em campo. Olha, é sofrido assistir o Bahia hoje, viu? Olha, Ju, é normal que no começo da temporada o time esteja pegando ritmo, entrosamento, aprimorando ali. Começo da temporada normal, dá para entender. Agora sim, a qualidade técnica que teoricamente os jogadores do Bahia têm, a superioridade financeira que o Bahia tem, não dá para se impor tecnicamente em alguns momentos do jogo para cima do modesto Barcelona de Ilhéus, que por sinal muito bem treinado. O Salles deu um baile ontem no Guto. Ontem a gente viu aí um Barcelona de Ilhéus completamente à vontade na Arena Fonte Nova. É claro que o clima não estava favorável por parte da torcida, mas mesmo assim o Bahia tinha que se impor, procurar buscar o jogo, situações, claro que aconteceu, desde aí fez algumas defesas ali, mas o Barcelona não passou nenhum teor no jogo, Juliana. Não. Ficou muito à vontade, tocou a bola no final do primeiro tempo. Dono do meio de campo com Ramires. E a gente viu o Bahia assistindo no final do primeiro tempo. Assistindo, a torcida gritando olé e os caras parados, olhando, sem nenhum tipo de imposição. É claro que é muito difícil a gente ficar aqui falando de parte física, porque realmente o Bahia passou por alguns problemas. Agora, a partir do momento que o time não se impõe, não busca o resultado, não pressiona, não assusta o modesto Barcelona de Ilhéus com o seu time principal, com o time que, na teoria, vai brigar por um acesso à Série A, fica muito complicado. Ele tira qualquer esperança do torcedor. O torcedor do Bahia vai para a Arena Fonte Nova sem esperança nenhuma, já vai com um clima ruim. O clube e a sua diretoria executiva têm causado também esse clima ruim com determinadas atitudes. E aí o resultado é esse. É derrota, é humilhação para o torcedor do Bahia reclamando o tempo todo aqui com a gente, nos programas de rádio, enfim. Situação muito difícil. O Bahia virou a festa do interior. Eu nunca vi, eu não me lembro na minha vida, o Bahia perder 2 partidas seguidas para equipes do interior, com todo respeito aos clubes do interior. Que, por sinal, é uma grata surpresa. Salles, eu já sabia, porque é o recordista de acesso. Salles, como ninguém, sabe montar um esquema defensivo muito bom. Mesmo com a limitação dos seus atletas, que são atletas modestos, mas deu uma aula para o Guto Ferreira. Aí o Guto vem com o discurso todos os jogos. Nós vamos trabalhar.
Vamos trabalhar. Claro, se não treinar, não vai ter condição de jogar. Agora, Guto, trabalhar, sim, mas a condição técnica do atleta, você não vai conseguir dar. Ele pode melhorar alguns fundamentos, mas a condição técnica, ela é inerente à qualidade do atleta. E esse time do Bahia tem uma qualidade técnica sofrível, ruim, salvo alguns jogadores pontuais que têm uma técnica um pouco melhor. Futebol não se faz só de preparo físico, não, Guto. Futebol se faz de técnica, principalmente, e um bom esquema tático. Então, esse discurso o torcedor não quer mais ouvir. O Bahia, não me lembro, o Bahia perdendo seguidamente e jogando futebol tão pequeno. Eu não lembro, eu acompanho o Bahia desde 12 anos de idade. Passei 18 anos lá dentro. Nunca, em 18 anos, sofremos 2 derrotas seguidas para a equipe do interior, com todo respeito às equipes do interior. O Bahia é time grande, gente. Estão brincando com o Bahia. Estão brincando com o Bahia. Muita teoria, muita filosofia barata, e a produção dentro do campo não existe. Qualquer time marca e consegue jogar contra o time do Bahia. O time do Bahia não tem repertório. Se você marcar laterais, como foi feito ontem, muito bem feito por Salles, como foi muito bem feito pelo Dado, basta ser um pouquinho inteligente, o Bahia não tem repertório porque não tem quem meta a bola, não tem quem crie. Os jogadores do Bahia não conseguem driblar um cone, como se diz na gíria do futebol. Então, o torcedor não é bobo, o torcedor não é burro. Vocês estão brincando com o Bahia. Com esse time aí, o risco é total de descer para a Série C, sim. Acordem, pelo amor de Deus, porque o torcedor não está aguentando mais. A gente vê aí, o que se esperava, na verdade, era que com a queda, pelo menos o Bahia tivesse uma chacoalhada ali para o time voltar pelo menos aguerrido, lutando. A gente sabia já que teria algumas dificuldades financeiras, mas o que se vê em campo, né, como o Glauber falou ali, tudo bem, nesse começo você tem um probleminha de entrosamento, até porque o time está sendo montado, remontado, né, mas você vê um time apático, como a gente viu ontem, um time que não tem garra, um time que não luta em campo. Não só ontem, né, Rafa? A gente vem vendo isso ao longo dos jogos, né? Um time que não se entrega, um time que não combate, um time que não luta, um time inerte em campo, como o Juliano falou mais cedo, né? De inerte. O Barcelona ficou à vontade, o Barcelona no momento algum foi apertado. É questão de confiança, Júlio, rapidamente. O Rodaega não está produzindo só quando ele faz a sua jogada individual, ele produz. Mas ele não está produzindo porque ele sabe que a bola dificilmente vai chegar. Verdade. E ele está saindo muito da área para buscar, porque essa bola não chega. Essa bola fica sendo tocada de um lado para o zagueiro para a lateral. Como ele falou, não tem uma ultrapassagem, não tem um drible, não tem uma tabela, não tem uma jogada ensaiada, como o Aguinaldo deu uma aula naquele gol lá no Atlético de Alagoinha, porque ele é simples, é treinamento. É o básico, né? É o básico. Você não vê repertório no Bahia, o Bahia não tem repertório técnico. Então, vai acontecer o quê? Vai ficar essa mesmice aí, porque ele tira um, bota outro, não definiu os 11. Isso dá estabilidade. Perfeito, Ronaldo. Isso dá estabilidade ao jogador. Às vezes que eu ficava na dúvida, como jogador de futebol, se eu ia jogar ou não, a minha cabeça ficava um trevo, como se diz na gíria do futebol. Mas quando eu ganhei a titularidade no Bahia, eu tinha tranquilidade para produzir meu futebol. Eu até queria falar de um assunto, porque essa polêmica surgiu aqui, né? Eu não estava apresentando o programa porque eu estava viajando com o Band Verão pelo Nordeste. João Marcelo veio aqui com Milene Rios e deu uma declaração falando do jogo de empresários que existe no futebol baiano e falando do que ele imaginava que acontecia no Bahia. Enfim, o presidente Guilherme Belintani simplesmente processou na vara crime o João Marcelo, um dos maiores ídolos da história do Esporte Clube Bahia, campeão brasileiro de 88. Olha a preocupação dele, é essa, né? A preocupação dele é essa, então. Ele tentou processar também os torcedores do Bahia que foram lá no CT. Prestou queixa, né? Ia processar, pelo que foi dito. É lamentável isso. Isso é muito lamentável. O João é uma referência de superação no futebol. João veio de uma família pobre,
João lutou muito para dar uma condição de vida à sua família. Eu digo porque eu sou testemunha quando o João Marcelo subiu no Bahia. Eu chego e me emociono porque eu fico revoltado. Processar o cara porque ele deu a opinião dele? E onde é que está o direito à livre expressão que está previsto na Constituição Federal? Até porque ele não insultou, Ele não nomeou, xingou, ele não deu nome a agrediu. ninguém. É. Então, até o respeito aos ídolos não existe com esse pessoal que está lá dentro do Bahia. Respeitem os ídolos que fizeram a história desse clube. Mas a justiça vai ser feita, e eu tenho certeza disso. Vocês passam e o Bahia continua. E a nossa história também. Vocês não estão fazendo história no Bahia, não. Vocês estão fazendo história negativa, de resultados péssimos, por simples vaidade. Mas o processo que está correndo em segredo de justiça contra João Marcelo, na área crime, é uma ofensa aos cidadãos que com 3 meses de salário atrasado foi campeão brasileiro no Beira-Rio em 1988, dia 19 de fevereiro. É uma falta de respeito que vocês estão fazendo com o João Marcelo e com os ídolos do Bahia. Mas o tempo é o melhor remédio de todas as coisas.